O Doce Futuro é uma investigação sobre os impactos da tecnologia no futuro das pessoas, das coisas e das ideias. Hoje vamos falar sobre o futuro do corpo, em especial sobre o corpo como interface. Eu conversei com a Nertal, professora da SPM do Rio de Janeiro, sobre os sentidos, sobre onde começa, onde termina o nosso corpo na hora que está se comunicando com as máquinas e elas com a gente. Como as máquinas estão mudando para aproveitar melhor o nosso corpo e como elas estão fazendo o nosso corpo mudar também. Vamos ver isso agora no Dossiê Futuro. Vamos começar falando sobre talvez aquilo que está naturalmente em mutação, aquilo que organicamente está sempre mudando e que a gente vem provocando mudanças, que é o nosso corpo. Como é que a tecnologia está impactando no nosso corpo? E a Ana Nertal, professora da SPM, pesquisadora do universo digital, e vamos conversar um pouquinho principalmente sobre essa relação, onde começa a máquina e termina o corpo e vice-versa. Para a gente começar do começo, assim, poder situar, acho que vale a pena a gente entender essa relação do corpo com as máquinas. Eu queria que você falasse um pouquinho, mano, esse impacto. Ou seja, no começo das máquinas e da tecnologia de informação, a gente tinha o olho, principalmente, recebendo tudo, máquinas passavam os sistemas, a gente via. Depois só que surgiu o som, a gente passou a usar a nossa audição para ouvir, receber sinais das plataformas eletrônicas. E o outro caminho, ou seja, quando a gente tinha que enviar uma informação para a máquina, era basicamente a ponta do dedo, né, os nossos dedos, nunca direto num objeto virtual, né, sempre como um artifício, algum artefato, sempre por um intermediário físico, o teclado ou o mouse, que transformava. Né. O que mudou desse começo, né, dessa nossa relação de interfaces para cá, e por que isso está nos levando para uma outra forma de entender essa relação com a gente mesmo e com as máquinas? Bom, obrigada, Cassano, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar do Dossiê Futuro. Esse tema que a gente vai conversar primeiro, ele é importante por muitos motivos, né? Primeiro, porque realmente a gente está alterando o nosso corpo em contato com as novas tecnologias, né? E é um ciclo. Ao mesmo tempo em que a materialidade do corpo é alterada pelas tecnologias, as tecnologias também são criadas tomando como premissa o funcionamento do próprio corpo. Então, essas coisas de usabilidade, a gente fala muito, né, hoje em dia, ergonomia, usabilidade, o tamanho dos aparatos tecnológicos ou as funções que ele tem, essas novas funções de fala, né, de toque, que são novidades para a gente, porque como você mesmo disse antes, prevalecia o olho, o sentido que prevalecia era a visão, e foi assim durante muitos séculos, né? A gente teve pelo menos uns 3 ou 4 séculos em que a visão foi totalmente privilegiada. Porque isso com a universalização do alfabeto, né, o momento em que a gente deixa de ter uma mídia essencialmente oral e passa a ter uma mídia escrita, e aí a gente fica muito refém do olho. E agora o que a gente tem visto, né, desde 2006 para cá, é que as tecnologias estão procurando ou colocando novos sentidos nesse processo em que quase não tem mediação, como você mesmo estava falando, né? O ideal é que a tecnologia suma, que ela fique tão transparente, né, ou que pertença tanto ao corpo que a gente nem perceba que a gente usa, né? E é engraçado porque ela continua fazendo essa conexão entre a gente e o mundo, só que de uma maneira muito diferente, porque quando você fala, né, você executa uma ordem, você aperta um botão e fala, liga para fulano, ou agenda uma reunião com o cicrano amanhã tal hora. E aquilo aparece do outro lado num texto e você só confirma, né, que tá tudo ok, que foi aquilo que você disse, é uma nova relação. Então, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que o corpo, ele é
organizado pelas novas tecnologias, e as novas tecnologias também se baseiam no corpo. E todas as tecnologias que foram inventadas para dar expansão ao corpo, para estender o corpo. E a primeira delas que a gente lembra, e a gente vai lembrar lá do velho McLuhan, é a roda, né? Que ele fala, a roda é a extensão do pé. E é realmente isso, né? Porque se a gente observar o movimento dos nossos pés quando a gente corre, é um movimento que parece com uma roda, né? Parece uma coisa girando. Então, todas as outras coisas que vêm a partir disso, o telefone celular, eu acho que é a tecnologia que mais representa isso, né? Porque hoje ele dá cabo de tudo que a gente tem que fazer na vida e também dos nossos sentidos, porque a gente fala com ele, a gente ouve, a gente toca, a gente só não come ele ainda e ele não tem cheiro, né? Tem algumas iniciativas já para que ele seja completamente parte do nosso corpo, ele já é integralmente parte do nosso dia a dia, mas ele vai se tornar aos poucos, né, tão utilizável ou tão transparente que vai parecer que é realmente uma acoplagem ao nosso corpo. Você falou de ouvir e de ver o celular, mas a gente tem também o sentir, né, que é uma relação nova de interface homem-máquina, né, principalmente quando você começa a falar de dispositivos vestíveis, relógios, pulseiras. Como é que muda na nossa cabeça? Você falou também a máquina evolui o homem e vice-versa. O que vai mudar na gente, a gente passar a sentir as máquinas? Eu acho que o que muda mais, e talvez isso não seja perceptível, porque é uma coisa que vai se dando aos poucos na nossa sociedade, e a gente não vai pensando sobre esses efeitos, né? Eu acho que talvez essa seja a grande pegada, porque todas essas tecnologias que vão entrando na nossa vida, que vão mudando a nossa forma de agir no mundo ou de perceber o mundo, a gente não tem consciência delas, a princípio. Tá? Talvez depois, quando a pesquisa científica e os próprios otimistas e pessimistas com relação ao mundo comecem a colocar suas ideias em livros ou em textos, e a gente para refletir sobre isso. Mas essas mudanças, elas se parecem um pouco, e aí eu vou pegar, né, um exemplo do passado para a gente pensar o momento que a gente vive hoje, que a transição do século XIX para o século XX, ele foi muito marcado por muito estímulo sensorial, né? Então existiam as gráficas e os posters, e existia a mídia que já era sensacionalista, porque ela já explorava de cores, né, nos panfletos ou nos jornais, e o mundo ficou mais rápido, porque aí tinha os bondes, né, os trens, e passando pelas ruas, os carros mais velozes, e as pessoas, elas não sabiam exatamente como se colocar nesse mundo, ou elas aprenderam a viver nesse mundo mais rápido, mais caótico e cheio de estímulos sensoriais, né? Eles aprenderam a viver desse jeito, muito rápido, eles tiveram que se adaptar, e é mais ou menos o que a gente faz hoje, né? A coisa da gente andar com o telefone na mão, carregando ele, escrevendo e andando, ou dirigindo e falando no telefone, né? As pessoas falam, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, a gente partilha a nossa atenção. A maioria das pessoas não se dá conta disso, porque ela nem dirige muito bem, nem fala no telefone muito bem, né? Assim como a gente também andando na rua, se a gente estiver digitando uma mensagem, a gente pode estar ouvindo o que a pessoa que está do nosso lado está falando, ou a gente ouve, a gente vê os movimentos da cidade, então a gente presta atenção, porque a gente tem que atravessar, a gente está atento a 1 milhão de coisas, mas a gente não está percebendo as mudanças que se dão no nosso ritmo, né, corporal, mesmo, a materialidade mesmo do corpo, né, o nosso modo de ver. Por que a gente tem tanta dificuldade em ler hoje em dia? Porque a gente não consegue mais ficar parado, né? Quem consegue ficar parado e ler, assim, na sequência? A gente tem internet que são 1000 telas pulando ao mesmo tempo na frente da gente, né? Porque é o WhatsApp, é o Facebook, é alguma coisa que pula e chama atenção, ou então você abre 1000 abas durante o dia, né? Das coisas que você gostaria de ler. Quando a gente fala de abas na nossa cabeça,
né? Sobre 1000 abas cerebrais aqui, você fazer essa pseudo-multitarefa. Se eu tenho 3 interfaces visuais, estou tentando acompanhar 3 telas, ou eu estou vendo uma tela, ouvindo uma música e meu relógio está pulsando de acordo com a rua que eu tenho que virar à direita ou à esquerda. É mais fácil para nossa cabeça se eu estiver trabalhando com vários sentidos ao mesmo tempo do que sobrecarregando o mesmo sentido em termos de interface? Sim, a questão é toda essa. Por que essa apropriação de todos os sentidos? Porque é muito mais fácil você apreender a atenção, o momento, aquele momento que você está vivendo, se tem muitos sentidos envolvidos. É a metáfora do parquinho de diversão. Por que a gente guarda tudo? Porque é muita luz, é música ao mesmo tempo, o cheiro de pipoca, de algodão doce. Então, assim, quando você está muito envolvido, você memoriza melhor aquele ambiente ou aquelas situações. Então, você acha que dá para dizer que a gente está indo para o corpo como interface de forma mais intensa, porque o olho hoje já transbordou, né? O olhar transbordou, né? A gente não consegue mais captar tanto input visual e passa a sentir. E nos amplia como ser humano, passa a poder processar, passa a estar assistindo o GPS, ouvindo o podcast e tentando não atropelar ninguém na rua, sei lá. Exato. Exatamente isso. Eu sou hiperativa. Não, todos nós somos hiperativos hoje. Porque esses inputs sensoriais, né? Esses hiperestímulos que a gente recebe, faz com que o corpo mude. O corpo tem que reagir. Né? Essa é a questão. Você recebe um estímulo e você tem que reagir. Então, quando você vai a uma sala de cinema 3D, as pessoas que foram lá no começo, né, nas primeiras sessões que nós tivemos, na maioria das vezes elas saíam de lá morrendo de dor de cabeça, porque o corpo não sabia como reagir à profundidade da tela biconvexa. E é isso. Eu acho que talvez a questão como a gente absorve todas essas novas tecnologias e o nosso corpo aprende a responder, né, de forma correta. Um exemplo que eu uso sempre, que eu acho legal, que você viveu, eu também, era quando nós compramos os nossos primeiros telefones táteis. A gente entregava na mão da pessoa, falava assim, usa aí, olha que legal. E a pessoa, não quero usar, né? E aí, não era porque ela estava com vergonha de usar o aparelho, porque ela não tinha, é porque ela não sabia como tocar, né? A gente vai muita exposição de arte hoje em dia, eu gosto muito dessas artes interativas, e aí você vê a pessoa diante, né, do objeto de arte, que você tem que interagir, né? Você tem que mexer, você tem que tocar, você tem que jogar com ele, enfim. E a pessoa fica lá parada e não sabe o que fazer. E se você não interage, a obra de arte não acontece. Isso é cultural ou a gente tem que ensinar o nosso sentido a sentir? Então, isso é um sintoma cultural. Isso é irreversível. Né? As pessoas às vezes me perguntam assim, você acha que a gente vai ter mais profundidade? Porque fala-se de uma era sem cultura. Né? Já que você tocou no ponto cultura, é engraçado porque muita gente fala de que a gente vive uma era que a gente tem um gap aí de 50 anos que a gente vai ter gerações sem cultura, justamente porque elas estão recebendo muitos hiperestímulos, elas não estão mais interessadas numa formação de cultura alta, como se era considerado antigamente. A cultura, por conta da internet, ela se generalizou, então hoje em dia não existe mais, né, a diferença entre cultura popular e alta cultura. E é um processo irreversível, ele não volta. A gente não vai ter mais pessoas interessadas em estudar muitos livros profundamente, nem muitos instantes ou estantes dedicados muitas horas a uma leitura mais intensa. Isso não vai acontecer. Né? O que vai acontecer é que a gente vai ter muita informação vindo de diversos canais e a gente vai fazer esses links ou essas amarrações de outra forma, mas não da forma antiga. Agora, o corpo, ele rapidamente absorve isso e ele muda. Né? Então, ele precisa mudar, ele precisa responder aquele estímulo de forma correta. A gente chama isso de afetividade. Né? Nesse processo de mudança material do corpo, a gente chama a busca pela resposta correta ao estímulo, a gente chama de afetividade. Que é isso, como é que você se reprograma? E isso não é uma coisa consciente. Isso é uma coisa
totalmente inconsciente. Então a gente pega um jogo, por exemplo, você estava falando, né, do movimento no celular. Quantos jogos agora dependem do nosso movimento, né? Eu tenho um problema sério com aquele joguinho Dumb Ways to Die, que é o joguinho mais ridículo que tem, mas eu não consigo assoprar o maldito do aviãozinho e aí eu morro todas as vezes. E é isso, né? Como é que você sopra o seu tablet para o avião se manter no ar, né? É muito engraçado. Então, quem olha fala, meu Deus, a pessoa maluca. Ela tá soprando o tablet. Eu lembro que em 2010, por aí, eu escrevi um texto dizendo que a expressão corporal seria a datilografia do futuro, né? Aquela instrução básica. E, de certa forma, caminhou para esse lado, né? Você veio Kinetics, você veio... O Wii estava surgindo, depois vem Leap Motion, que já captura movimentos, e por aí vai, né? E a gente aprendeu. E meu filho tem 3 anos e 8 meses, ele fez a primeira busca de Google dele, né? O que eu fiz, sei lá, com primeira busca na internet com 20 alguma coisa, aos 3 anos ele apertou o microfone do celular, perguntou quanto está o jogo do Mengão, que foi para mim uma alegria por ter feito a busca, uma tristeza, porque eu sou fluminense, e o Google respondeu para ele, né, deu o resultado da partida anterior, o Flamengo ganhou, acho que 3-0 da Chapecoense, etc. Então, para ele que já é da geração touch, né, que qualquer tela ele mete o dedo para lá e para cá, talvez ele vai ser não da geração touch, mas já com 3 anos já de uma outra geração, a geração voz. Né? Talvez para ele soprar o tablet é absolutamente natural. Normal, né? Normal. É isso, né? É uma geração da velocidade. E essa é a questão, sabe? Para eles não faz muito sentido mais ficar muito tempo. Você pode ver, a Lorena tem 10 anos. É muito difícil para ela permanecer fazendo alguma coisa durante muito tempo, sabe? E a gente vê que as crianças, elas têm elas já têm isso dentro delas, né? Aquilo que a gente estava falando, não é todos nós somos hiperativos, todos nós somos hiperestimulados. A forma como a gente reage é que depende da formação de cada um. Como essa galera está entrando agora e já está encontrando tudo uau, rápido, tô aqui, tô ali, respondo e ouço e falo com o objeto e tô passando pela rua e tô vendo as coisas que estão acontecendo por causa dos aplicativos. Então, assim, é um mundo muito expandido. A tecnologia, ela expande, né, a forma que a gente compreende o mundo. Porque você tem o Google Maps, então você vê tudo que está acontecendo, você acha os lugares na internet, você consegue ter acesso a toda e qualquer informação e exponencializado por essa coisa dos sentidos, né? Ana, acho que você tocou 2 pontos muito bacanas que eu queria explorar. Um deles já levando para um lado, que acho que para a gente fechar a conversa aqui, da sensação para o lado mais da afetividade. Mas antes você tocou num ponto, né, da gente ter acesso muito rápido e expandido. Você falou lá no começo, né, toda tecnologia é uma expansão do corpo, a roda é uma expansão do pé. Mas tem coisa que me parece mais do que extensão, né? Se eu estou numa estrada dirigindo e o Waze me diz que tem uma batida, uma blitz a 4 quarteirões à frente, com curvas, é um lugar que minha visão não chegaria. Ou seja, na verdade, isso é além do corpo, né? Eu não estou expandindo o corpo, eu estou meu corpo no corpo coletivo, eu estou virando... É um outro ser humano que sente o que está acontecendo no Japão. Com o Apple Watch, você vai poder sentir, você vai poder compartilhar seus batimentos cardíacos. Uma coisa que você... Não é uma coisa que você... não, eu faço isso todo dia em casa. Não, você não faz nunca. É uma expansão total. É exatamente isso, né? Você saber o que está acontecendo muito antes de chegar ao lugar, acompanhar as coisas das pessoas. Uma coisa que eu acho curiosa, por exemplo, é o Spotify, né? E principalmente quando ele está ligado às redes sociais. Que assim, você sabe o que as pessoas estão ouvindo, não tem mais espaço privado. É isso que você está falando da batida do coração, né? Então, assim, a gente vai compartilhar o nosso pulso com as outras pessoas. É uma expansão não só sensorial, mas é uma expansão da mente também. E é isso, talvez essa seja a grande mudança, e quando as pessoas tentam comparar, elas falam assim, mas as pessoas não vão mais estudar, elas não vão ter conhecimento profundo dos livros, né, os livros todos vão sumir, não fazem mais sentido e tal.
E aí, quando você vê que você está lidando com tecnologias, aparatos e meios que te dão uma inteligência muito maior, porque você acumula informações de outra forma. Não é que você acumule menos, você acumula apenas de outra forma. Talvez por links, né, conexões que não são diretas e que você consiga fazer justamente porque você absorveu muito em vários lugares diferentes. Então, eu acho que é isso, é mais que uma expansão do corpo, né? O corpo projetado muitas vezes pelo mundo e, como você disse, coletivo, de novo. Isso é muito parecido, né? É engraçado porque a gente fala, o corpo agora está sendo estimulado. Não, as sensações, né? Tem um autor alemão que fala sobre a filosofia das sensações, essa sociedade altamente excitada. E aí, ele começa dizendo que sempre foi assim, né? O corpo sempre teve preponderância, ele sempre foi a nossa primeira mídia, a gente coloca nele ou a gente usa o corpo para comunicar muito sobre a gente e a forma como a gente vê o mundo, né? Mas a gente está muito próximo hoje em dia de uma sociedade que era a sociedade oral, que era justamente essa sociedade que usava todos os sentidos nos processos de interação, comunicação, sociais, culturais, né? Que era a questão da memória, né? E dos afetos, daquilo que era conservado na nossa cabeça. Era uma coisa muito importante, porque a gente tinha que guardar aquela informação e aquilo era passado de geração em geração. Então, hoje, talvez não seja tão importante onde essa informação esteja guardada, mas que a gente saiba onde a gente tem que acessar, né? Então, é isso, é uma reprogramação completa do nosso corpo, dos nossos sentidos, a forma como a gente percebe o mundo, e isso, como eu disse, é o que ninguém percebe, né? Então, a gente observa o mundo de outra maneira, as nossas relações se dão de outra maneira, mas a gente absorve isso rápido, porque isso faz parte, né, desse momento. Absorver depressa, se você não absorve, você está ultrapassado, né? Você é velho, então a gente tem que estar antenado a essas coisas. E eu acho que é isso.